Começar. Então, hoje, como não compreender Lacan, que é o título geral do nosso seminário, né? E vamos abordar um tema que é o declínio do falo como um algoritmo ou como um X, né? E do A. O A deveria ser minúsculo, do objeto pequeno a. Mas aqui não foi possível no computador colocar no título o A minúsculo. Então, o declínio do falo e do pequeno a, ou do objeto pequeno a, que está em declínio desde a sua inauguração por Jacques Lacan. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele costumava dizer em determinados textos filosóficos que o homem nasce puro, angelical, e que o mundo, a sociedade o corrompe, tirando-lhe a bondade originária. Isto é uma fantasia de Jean-Jacques Rousseau. É uma fantasia de Jean-Jacques Rousseau, não é verdade essa afirmação dele. Ele que foi um filósofo, ele nasceu em Genebra, na Suíça. Com 10 anos ele começa a se tornar amante de viúvas em Genebra, depois ele vai para Paris, lá ele ganha um concurso de filosofia, né? E foi ele que criou muitas das ideias usadas no escândalo da Revolução Francesa, ideias absolutamente desumanas, né? As ideias dele, a ideia da vontade geral, de que a maioria, que a metade mais um, tem o direito de fazer o que bem entender da minoria. Essa ideia na democracia vem de Jean-Jacques Rousseau. Então não é verdade, é o contrário. A igreja também coloca a criança, a igreja católica, coloca o ínfans quando nasce como sendo angelical. E nós sabemos que o sujeito, o ínfans, traz pulsões, as chamadas pulsões arcaicas, originárias, pulsões às vezes terríveis, né? Pulsões terríveis. O bebê, quando nasce, ele tem a voz, a voz da mãe, mas ele não sabe que é mãe, não é? Ele tem o seio, ele sente o seio, o cheiro, né? Ele suga esse seio. Então, esse bebê, ele aos poucos, através da langue, que é a língua que a mãe estabelece com o bebê, ele vai começando a ter mundo, né? Ele vai começando a ter mundo. Mas as pulsões sexuais são poderosas. São as pulsões sexuais perversas. E lembramos daquilo que disse Freud nos 3 ensaios para a teoria da sexualidade, que é a questão do pequeno perverso polimorfo, que toda criança tem uma perversão originária, né? A tríade de Lacan no simbólico. Nós aqui colocamos 3 elementos que formariam uma trilogia, que é o significante, construído pelo autômato, que é a metonímia de significantes, na estrutura do inconsciente, e a Psique. Psique era uma deusa, a deusa da fortuna na Grécia e em Roma, responsável pelo progresso, pela felicidade das pessoas. Lacan coloca Psique no sentido da busca do bem-estar do sujeito. Do bem-estar do sujeito. Nós sabemos o objeto, e temos o segundo elemento, que é o objeto pequeno a, que nós vamos tentar falar dele para poder compreendermos esse algoritmo. O A é uma fórmula matemática, eu diria, com certeza.
E o falo como sendo produto da lógica borromiana, tanto o falo como a trilogia borromiana é uma formulação matemática de Lacan. Lacan pensou muito na matemática quando pensou a psicanálise. Ele pensou a psicanálise como uma estrutura lógica e que os analistas precisam de compreender esse caráter lógico da psicanálise, né? Então nós temos aqui elementos lógicos, os chamados elementos matemáticos, que é o significante, o objeto pequeno a, o falo e o nó borromeu. Né? O nó borromeu composto pelos 3 aros. São 3 aros. O real, o aro do real, o aro do simbólico, né? Temos aqui na frente, ó. Nós temos à esquerda, nós temos aqui o I, que é o imaginário, o aro imaginário, temos o S, que é o aro simbólico, e temos o R do lado de cá, né, embaixo, abaixo do sintoma, que é o real simbólico e imaginário, né, que compõem e que são amarrados, esses aros são amarrados pelo objeto pequeno a, que os torna estáveis, como estruturas, eu diria, matemáticas para a compreensão e para a formação do sujeito na psicanálise a partir da Lalande, né? Então vejam vocês, o significante. Eu andei até as 3 da manhã de anteontem lendo uma obra a respeito de Albert Einstein, a respeito da bomba atômica, do processo fissional, de fazer a fissão do átomo de Plutão e de urânio, como foi feito. Einstein escreveu 4 cartas a Franklin Delano Roosevelt, sugerindo que os Estados Unidos fizessem o artefato nuclear antes que a Alemanha o fizesse, mas a Alemanha não tinha tecnologia para isso e não fez, com certeza. Até hoje a Alemanha não tem artefato nuclear, não tem bomba atômica, né? Então ele insistiu, ele saiu da Alemanha, ele estudou na Suíça, depois ele foi para a Alemanha, da Alemanha ele emigrou para os Estados Unidos. Parece que Hitler queria pagava 5 mil ou 5 milhões de dólares, não sei, eu acho que é 5 mil dólares ou mais, não sei se é 5 milhões, pela prisão de Albert Einstein. Mas ele acabou se transformando em professor na Universidade de Princeton, né? Então veja você que uma pequena quantidade de material radioativo, de plutônio e de urânio, gerou, vamos dizer, milhares de toneladas de TNT de energia. Mas o que foi que fez com que isso pudesse acontecer? A equação de Einstein, E maiúsculo é igual a m, que é a massa, vezes c, que é a velocidade da luz, ao quadrado. Então a teoria criada é de que a matéria e a energia são a mesma coisa, que um pode se transformar no outro, né? Então a gente percebeu, nós temos a questão dos aceleradores nucleares, existe um que tem 27 quilômetros de tubo entre a Suíça e a França, né? Então você coloca um átomo de um tamanho X e no acelerador nuclear com a velocidade máxima, a velocidade da luz, ele se torna mais concentrado de matéria, mais denso. O próton se torna mais denso, né? Então essa mecânica das partículas, dessas micropartículas, que acabou chegando
numa partícula que hoje se chama o bóson de Higgs, que alguns chamam de partícula de Deus. Já se provou de que ela existe. Ela existe. Seria talvez uma das menores partículas do universo, né? Então a gente percebe que a matéria vai aos poucos, com essa tecnologia dos aceleradores nucleares e essas tecnologias de fazer artefatos nucleares, essa matéria, essas partículas vão cada dia mais se tornando menores, infinitamente pequenas e se transformando em energia pura. E nós sabemos que alguns significantes, é uma homologia que nós queremos fazer, alguns significantes que foram mal inscritos, que não foram bem inscritos através da lógica borromeana. O do real, o real não significa nada. O real é um problema, né? Dizia Lacan, tudo que é recusado no simbólico, significantes fundamentais, podem voltar no real em forma de sintoma alucinatório e delirante, né? Alucinatório e delirante. Então nós precisamos, esses significantes precisam de ser ordenados de acordo com a lógica do imaginário, que é a imagem, e temos o estádio do espelho de Lacan, que é o maior exemplo sobre o uso do imaginário, e finalmente nós temos o simbólico, né? Se essa estrutura do imaginário e do simbólico não é utilizada, nós podemos ter alguma coisa explosiva, vamos dizer, no sujeito, e termos uma estrutura psicótica, por exemplo, ou termos uma estrutura perversa, ou termos uma estrutura neurótica, e colocando de lá, um pouco de lado, como sendo um caso especial, o autismo, né? Onde nós temos muito pouco eu, Boa, muito pouco eu, Moá, os grandes outros não conseguiram uma interação construtiva com aquele que acaba se tornando um autista, né? Então nós sabemos que há um aparelho, isso são matemas, são algoritmos que podem criar explosões verdadeiramente, como ocorre com a questão, vamos dizer, das explosões nucleares, que desequilibra completamente o meio ambiente. Nós sabemos que explosões nucleares estão acontecendo em todas as galáxias o tempo todo, né? Nós temos a teoria de Stephen Hawking, o físico da Universidade de Cambridge, que diz que a partir de uma partícula infinitamente densa, uma partícula, houve o Big Bang, o blow-up, a grande explosão inicial, e que deu origem ao que se chama universo, que está em expansão. E que esse universo poderá um dia, quando essa energia de expansão se esgotar, ela poderá retornar, o universo poderá voltar a colabar em torno, como se fosse um único átomo. Tem os buracos negros também, que é uma coisa que foi muito bem estudado por Stephen Hawking, e a gente percebe que os estudos de Einstein e de Stephen Hawking acabam se coadunando, ok? Então vejam vocês, eu falei desses elementos matemáticos, tá? Autômato, falamos objeto pequeno a e falo, e o nó Borromeu. Os aros real, simbólico e imaginário, nós já citamos, né? Tem o nó Borromeu de 4, o nó Borromeu de 5, 6, mas o de 4 está no seminário 23, em que ele coloca mais um aro, e o nó Borromeu se torna mais estável, né? Mas aqui nesse nó Borromeu que temos aqui, nós temos o A no meio, o objeto pequeno a está no meio, e ele ajuda a dar estrutura ao sujeito.
O que é esse objeto pequeno a? Eu gostaria... A vem da palavra francesa autre. Nós temos o le grand autre, os grandes outros, e temos o petit autre. Lacan tem até um seminário chamado de um outro ao outro. De um outro, do grande outro ao pequeno outro. O grande outro tem a função de formar o pequeno outro. O que é esse objeto pequeno a? Ele é um algoritmo. Lacan dizia que ele era um X, que poderia representar muitas coisas, muitos processos, muitos fenômenos alimentares na estrutura do sujeito. Então, objeto pequeno a. Vamos falar no desfiladeiro das pulsões. E nós já falamos isso de uma outra maneira. O desfiladeiro, bom, além do princípio do prazer, o Freud fala no desfiladeiro da pulsão de morte, né? Nós vamos falar no desfiladeiro da pulsão. O bebê, quando nasce, ele tem la jouissance de l'autre. Ele tem o gozo, uma pulsão equivalente que consegue produzir o gozo do outro. Autre é A-U-T-R-E. Outro com maiúsculo. Esse grande outro pode ter uma barra e pode não ter uma barra. Se ele tiver uma barra, quer dizer, ele é um grande outro castrado. Nós temos pais e mães que se comportam, que são grandes outros, mas que não têm a barra, que não são castrados. Isso vai gerar fenômenos gravíssimos na estrutura do sujeito que se produz a partir da intervenção desses grandes outros que não têm a barra, que não são clivados, que não têm a Spaltung em alemão, é a divisão, e que, na verdade, poderíamos chamar essa barra de castração simbólica, né? Eles teriam que ter passado pelo processo que o bebê vai passar, né? Pelo processo que o bebê vai passar. Então, no desfiladeiro da pulsão, a primeira pulsão é a pulsão que produz o gozo do outro, la jouissance de l'autre. Então tem que se cortar, tem que se renunciar uma parte dessa pulsão. Há uma poda de pulsão, tem que se renunciar. Então aí nós vamos descer, vamos para o andar, o próximo andar aqui embaixo. Aí nós vamos ter o que? La jouissance phallique. A pulsão da jouissance phallique, la pulsion de la jouissance phallique. A pulsão, a pulsão do gozo fálico. Quando falamos em gozo fálico, fálico já é alguma lei, já é alguma ordem. Quando eu falo, dependendo do tipo do falo simbólico, né? O falo com Φ maiúsculo. Ele já cria uma ordem, mais pulsão selvagem é jogada fora. Então, la jouissance phallique, la pulsion compatible avec la jouissance phallique. Uma pulsão que é compatível com o gozo fálico. Que se for o gozo imaginário, ainda não é o... Se for o falo imaginário, não é o falo... nós vamos falar lá na frente. Aqui mesmo eu acho que nós vamos colocar isso, né? Então vejam vocês, depois nós vamos descer mais nesse desfiladeiro das pulsões, nós do gozo fálico, da pulsão do gozo fálico, nós vamos passar para le plus de jouir, o mais de gozar. O mais de gozar, aí nós chegamos naquilo que nós estamos comentando aqui com muita ênfase, nesse algoritmo, nesse X chamado objeto A, né? A mais-valia, né? La jouissance de l'autre, o gozo do outro. Esse objeto pequeno A não tem mais, lá no primeiro andar, por exemplo, o excesso da pulsão do outro, não tem o excesso da pulsão fálica, mas ele é um objeto que tem ele tem uma estrutura simbólica muito grande,
porque todo esse processo de renúncia ao excesso de pulsão, ele vai em comum acordo com o nó borromeu, com a lógica borromiana, com a castração, que são processos simbólicos importantes, né? Então vejam vocês, o objeto pequeno a e a sustentação dos aros. Eu falei que ele fica no meio segurando o aro do real, do simbólico e do imaginário. Ele fica no meio, ele segura, ele fica no meio, né? La jouissance de l'autre, nós já falamos, né? O gozo do outro, a pulsão do gozo do outro. La jouissance phallique, a pulsão do gozo fálico, nós já comentamos aqui. E temos o J-Fi, J maiúsculo com Φ maiúsculo. Seria, vamos dizer, a pulsão, que seria o falo simbólico. Φ maiúsculo quer dizer simbólico, Φ minúsculo imaginário, né? La jouissance phallique. Aí nós já nos referimos ao falo como sendo representado pelo Φ maiúsculo em grego, significando o falo simbólico. E o falo com Φ minúsculo seria o falo imaginário. E no real nós não temos falo. Temos o pênis que gerou o pênis naide, que as feministas não gostam dessa expressão, mas que é apenas um órgão genital, um órgão de carne, mas que não tem a simbologia que tem o falo, como sendo um número, como sendo um X, como sendo um algoritmo que vai ajudar o sujeito a entrar na civilização, sair do estado de natureza e entrar na civilização, ok? O Φ maiúsculo, então, e o Φ minúsculo simbolizam respectivamente, eu já estou colocando aqui bem claro, o falo simbólico, Φ maiúsculo, e o falo imaginário, o Φ minúsculo, né? Ok? Esse falo simbólico, ele é produto da castração. Ele é produto do processo castracional. E o falo imaginário é alguma coisa que a criança, o infans vê e não vê. Vê o pênis do pai, vê a mãe sem pênis, ele começa a inconscientemente trabalhar a ideia de um falo imaginário. Mas que no processo, quando ele conclui esse processo simbolizador, ele vai realmente ter o falo simbólico como um elemento importante da sua estrutura, né? A construção e castração. A trilogia significante. Eu falei significante, falo e a. Nós começamos o seminário com essa trilogia. É um produto da estrutura discursiva de Lacan no seminário avesso da psicanálise. A gente fala em outros seminários sobre essa questão. Seminário 5, eu acho que ele coloca. A construção destas estruturas significante, falo e objeto pequeno a, no sujeito é um trabalho do maître chastré, mestre castrado. Nós já falamos. O grande outro com barra e o grande outro sem barra. O grande outro que não tem barra não foi castrado. Ele não é adequado para ajudar a construir a estrutura do sujeito de um ínfase, né? Ele não é adequado. E aqui nós colocamos embaixo uma representação dos 4 discursos de Lacan. O U, que é o discurso universitário, o M é o discurso do mestre, o H é o discurso da histérica e o A é o discurso do analista. Veja que S2 simboliza o conhecimento, é o discurso universitário. S1 simboliza o discurso, o significante maior, que é o discurso do mestre. E o S barrado é o discurso da histérica. O S barrado é o sintoma propriamente dito, e é o discurso da histérica. E finalmente o A
ele simboliza o analista, né? Simboliza a criança, o que o sujeito tem dentro dele, se ele passou pelo processo do desfiladeiro das funções, se ele tem, ele obviamente vai ter o A. E o analista vai, de alguma forma, ter uma comunicação com o seu analisando através do objeto A que está nele, que é uma série de processos que nós já citamos quais são e que compõem esse objeto pequeno a. Assim como o objeto pequeno a está no analisando. Se no analisando não tem nada, ele está no nível da pulsão do gozo do outro, aí a coisa é complicada. Aí nós vamos ter que perversão, nós vamos ter uma estrutura perversa ou uma estrutura psicótica. Jamais uma estrutura neurótica. Tem objeto pequeno a, teremos uma estrutura considerada, entre aspas, normal, o que não é muito comum, e vamos ter a neurose, a estrutura neurótica, né? A função de mestre ontem e hoje. O mestre antigo pode ser o pai, pode ser a autoridade, qualquer pessoa que tem importância na formação do sujeito, da criança. O mestre antigo tinha uma função fundamental na estrutura da estruturação do sujeito. O pai, a mãe, como grandes outros barrados, eles tinham uma importância incalculável para formar o sujeito, né, da criança, do ínfase. O mestre, em geral, era le nom du père. Le nom du père significa duas coisas, eu já falei, em Lacan. Esse é um conceito lacaniano. O nome do pai e o não do pai. O não do pai é a lei simbólica, né? Ou os seus substitutos, né? Aqueles que representam o pai, né? Que vão exercer a função de le nom du père, né? Aqueles pais adotivos, os cuidadores, né? Que instrumental psíquico era usado para que esse nom du père no mestre antigo funcionasse? O primeiro elemento, depois da a langue é a língua. O primeiro idioma que o bebê escuta e escreve no seu inconsciente. Quando a mãe fala, ele compreende o que a mãe está falando, que é um bom ambiente para ele, né? Que vai até os 4 a 6 meses, né? A língua pode se escrever também tirando o lá e colocando um a. Seria a tradução de a língua, a la langue. O primeiro elemento depois da la langue é... Vocês estão ouvindo aí? Você está ouvindo? Não, parou, doutor. Parou, é. Ô Murilo? Estou conseguindo ouvir. Murilo? Eu não estou conseguindo. Não estou ouvindo. Também não. Tirou o fio de novo. Você vai ter que colocar alguma... Você vai... Agora está ouvindo, né? Vocês ouviram a função do mestre ontem e hoje? Não, então vamos voltar. A função do mestre ontem e hoje. Ontem e hoje. O mestre antigo tinha uma função fundamental na estrutura da estruturação do sujeito. O mestre, em geral, era le nom du père, o nome do pai e o não do pai. São os dois sentidos que Lacan dá a essa expressão que ele cria. Ou seus substitutos, cuidadores, ou a mãe que subitamente assume a função de nome, assumia a função de nome do pai, né? Que instrumental psíquico era usado? O primeiro elemento era a langue. Nós já falamos, a língua, que é esse idioma que a mãe fala com o bebê desde que ele sai do útero até o 4º, até o 6º mês. A partir desse momento ele entra no mundo da linguagem porque o pai entra em jogo, né? E se cria a trilogia edípica ou aedípica. Uma trilogia aedípica, que é o ideal, onde ocorra também, haja ali o objeto pequeno a
conectado, em que o Édipo passa a fazer parte também do objeto pequeno a, como sendo esse grande algoritmo. Todo mundo está ouvindo agora, né? Então veja você, temos a superação do Perisneide no complexo de Édipo. Que eu falei, temos dois Édipos, um edípico e um aedípico. Um erótico e outro aerótico, né? Um que tem objeto pequeno a e outro que não tem objeto pequeno a. O que não tem objeto pequeno a vai ser uma grande complicação. O que tem objeto pequeno a, as coisas caminharão de maneira serena na construção, na estruturação do sujeito. A dramaturgia entre mãe e filha. Esse é um problema. A psicanálise das mulheres é sempre mais difícil. Isso Lacan apresenta em seus estudos. A filha sente a diferença anatômica pela via escópica, pelo olhar. A mãe castrada conduz à castração da filha. Ela vê uma mãe sem falo. E isto, obviamente, leva à castração escópica da filha, do olhar, pelo olhar. E muitos atos negativos podem ocorrer dessa castração escópica, que nós chamamos de devastação mãe-filha. Lacan, não suportando o biologismo da teoria freudiana, volta aos tempos gregos e recorre à teoria do falos. Falos em grego, né? E você percebe que a questão do falo na Grécia era observado com muito cuidado, né? As esculturas masculinas dos deuses que eram expostas em Atenas e outras cidades da Grécia, o falo era alguma coisa minúscula, que quase não aparecia, né? Então eles recorrem à teoria do falos. Aqui a gente fala até, né? As estátuas masculinas gregas eram desprovidas de pênis, possuindo apenas um minúsculo falo. O pênis não era apresentado na arte escultural grega, né? A dialética do falo. Ser ou ter o falo. O bebê quer ser o falo. No início ele é o falo, no período da Lalang. Mas depois ele quer ter o falo. Ele vai querer ter o falo depois de ter superado a posição da Lalang, ou aquilo que Melanie Klein chama de posição esquizoparanoide aos 6 meses. Ele supera e entra na posição depressiva. Então, a ser e ter o falo, né? Então, essa dinâmica edipiana entre o bebê, que inicialmente ele e a mãe é objeto fusional mãe-bebê, é um só, e às vezes o pai ainda aparece, só tem um, são dois, mas chega um momento que nós temos a trilogia edipiana, né? A trilogia edipiana, especialmente no que concerne ao ênfase em sua fase de gozo no período da língua. Ter ou não falo. O feminino foi considerado não portador do pênis. Todavia, há uma mudança em que o feminino também se torna possuidor dele, do falo. O feminino passa a ter o falo, possuidor dele, na representação simbólica do falo. Porque o desejo da mulher, o desejo do feminino, implica na busca do falo. Na busca do falo. E não na busca do pênis. Porque o pênis é algo do campo do real, não é algo do campo do simbólico. É muito importante que nós tenhamos isso na mente. Mas o que é o falo? Já Lacan o definia como significante do desejo. É um algoritmo, é uma fórmula matemática. Ele fez uma conferência na Alemanha de Bedeutung des Fallos, a significação do falo. E Lacan alumbra a questão com clássica afirmação. O cogito e a razão no amor. No mundo ocidental, quando se fala de amor nas músicas, nas letras e mesmo na ópera, se fala de paixão, não se fala de amor.
se fala de paixão. A palavra paixão vem do pathos, do grego, quer dizer doença. Quer dizer doença, né? Passion, nas línguas latinas é paixão, né? É doença. Normalmente, quando uma pessoa diz estou apaixonado por fulano, aquilo não tem futuro. Porque o amor, ele tem uma estrutura racional, ele tem que ter uma estrutura racional. No banquete de Platão, no seminário de Freud, de Lacan, ele cita o banquete de Platão, em que vários intelectuais, estava Sócrates, estava presente, Alcibiades, vários intelectuais discursam sobre o amor. Sobre o amor. E fica claro que a relação... Havia o Herômeno e o Erasta. Herômeno era o jovem que chegava aos 15 anos, Erasta o homem mais velho. Quando o jovem chegava aos 15 anos, ele era entregue a um homem mais velho que iria lhe ensinar filosofia, política, estratégia e outros atos militares. O Herômeno não podia amar o Erasta. O Erasta podia ter amor pelo Herômeno, dentro das regras gregas, né? Quando um jovem, a partir dos 15 anos, tinha um problema na cidade, eles chamavam o Erasta e não chamavam o pai, né? Então veja você, em O Banquete de Platão fica claro que a relação entre o Herômeno, que é o jovem, e o Erasta é regido pela razão, que mostra que não se trata, a paixão nunca foi cultuada na Grécia Antiga. Eles não cultuaram a paixão, e sim a razão. O amor como sendo a razão, né? Para o Herômeno, que é o jovem, estava fora de cogitação amar o Erasta, como a gente falou. Ele não vai amar, ele não pode amar, não é? Então havia uma cooptação, uma cogitação racional em relação à questão do amor, né? A questão do amor. O Erasta era para o Herômeno mestre da política, filosofia, da arte militar, como a gente colocou. Passada a fase da homofilia, dessa aparente homossexualidade pedagógica, o Herômeno estava preparado para contrair núpcias com uma mulher e ser chefe de uma família. Não se falava em paixão, paixão uma doença, mas isso hoje virou novidade, virou epidemia no mundo moderno. E em uma dada fase também da literatura romântica se falou de paixão, né? Agora, se você vai ler, por exemplo, Gustave Flaubert, Madame Bovary, não se fala de paixão, só se fala de sexo. E o próprio Flaubert foi preso por causa do romance dele, Madame Bovary, né? Ele foi preso. E achei interessante, é um belo romance, mas um romance de um realismo muito grande, porque a Madame Bovary era filha, ela era da região da Normandia, ela queria se casar com um homem muito rico para se tornar uma madame e viver em Paris, viver a vida luxuosa de Paris. Ela se casa com um médico, Charles Bovary, e aos poucos ela vai arrumando amantes e vai se aproximando de Paris e criando dívidas fabulosas. Tinha um judeu que vendia roupas e joias para ela, né? Mas ela não falava de amor, não. Ela nunca falou de amor. O Monsieur Gustave Flaubert, que era o autor, nunca falou de amor. Chega um ponto que ela suicida porque ela não dá conta de pagar as dívidas dela. Ele é preso. O autor é preso em Paris no Segundo Império. Era imperador Napoleão III. Ele é preso e fica um tempo razoável preso. Mas numa das audiências, o juiz pergunta para ele: Monsieur Gustave Flaubert, pourriez-vous dire la vérité? Senhor Gustave Flaubert, me diga a verdade. Pode? Qui est Madame Bovary? Qui est vraiment
Madame Bovary. Quem é Madame Bovary verdadeiramente? A sociedade ficou escandalizada, que era uma grande imoralidade. A mulher de um médico praticando esses atos de infidelidade deixou a sociedade corroída, né? E ele pergunta, quem é Madame Bovary? Quem é Madame Bovary, Monsieur Flaubert? Il donne la suivante réponse. Ele dá a seguinte resposta, aproximadamente. Monsieur le juge, je vais lui dire la vérité. Madame Bovary, c'est moi. Eu vou lhe dizer a verdade, senhor juiz. Madame Bovary sou eu. Ele foi liberado. O juiz ficou contente com a resposta dele. Porque ele tinha uma vida sexual também muito complicada. E ele tinha um conflito. O pai queria que ele fosse advogado em Paris, mas ele não quis essa carreira e acabou virando escritor. E tinha uma vida sexual complicada. Então ele acaba... Porque a sociedade achava que Madame Bovary seria uma personagem que existiu na sociedade. Não, foi uma criação dele. Uma das primeiras manifestações da literatura francesa no campo do realismo, né? E ele responde que é ele mesmo, né? E eu compreendi, a minha interpretação é que se trata de uma sexualidade perversa, tanto na personagem quanto no escritor. É mais ou menos isso que eu compreendi do caso, né? Ok? Passada a fase da esse que eu já falei. A relação sexual lacaniana. A relação sexual não existe entre dois sujeitos da fala. Par l'être em francês ou fala seres em português, né? Sujeitos da fala, não existe. Não existe relação sexual. O excesso, a angústia lacaniana percebe a evanescência de certos elementos da erótica moderna. Desaparecem alguns elementos da erótica moderna. Aí ele fala do excesso de pulsão que leva à criação. O excesso de pulsão, caindo no despenhadeiro da pulsão, vai levar ao objeto pequeno a. Nós já falamos. Essa fórmula A, que representam todos os objetos positivos para a estruturação do sujeito. Todas as fórmulas matemáticas que são utilizadas para a estruturação do sujeito. Então, o excesso da pulsão leva à criação do objeto pequeno a em combate. O objeto pequeno a, ele combate o gozo. E o gozo infinito, que tem o nome de sideração. Sideral é infinito, sideral. Então, ele combate a sideração e ele estrutura e garante a desideração, desejo. Desidério, desideração é a mesma coisa. Seria querer um objeto, não do ponto de vista pulsional, não do ponto de vista do excesso de pulsões, mas no amor racional, como que foi motivado por Platão no seu banquete na antiga Grécia, no livro que ele escreveu. Ok? Então vejam vocês, repetindo. Sideração é paixão, coisa que não dura, não tem futuro. É uma coisa infinita, sideral. E desideração é desidério, que equivale a desejo, desidério em português, desejo em português, desidério em italiano e désir em francês. Nas línguas europeias, nas línguas latinas em geral, e que tiveram influência do grego, né? Redução da pulsão, nós já falamos do desfiladeiro da pulsão, né? A redução da pulsão, né? Castração na esfera do simbólico do ESI. Claro, o simbólico é um produto da castração, né? Da castração.
gerando às vezes até angústia, dependendo do modelo de castração que se adota, né? Mas é um discurso civilizatório, introduzir o sujeito do campo da civilização. Para tal, repetimos, precisamos do mestre castrado, maître châtré, mas há uma decadência dos discursos. Normalmente os discursos estão entrando em decadência no mundo ocidental, no que concerne a construção do objeto pequeno a. Esse objeto, esse algoritmo, ele está se enfraquecendo gradualmente. Ele que representa o analista e ele que representa, vamos dizer, de alguma forma, o objeto do sujeito que se relaciona com o analista, ou dois sujeitos que se relacionam, cada um entra com o seu objeto pequeno a. O aparecimento de um discurso. Ocorre o decaimento de 4 discursos. O discurso universitário, o discurso do mestre, o discurso da histérica e o discurso analítica. Qual foi a capital histérica do mundo? Foi Viena, né? Freud lá desenvolveu a psicanálise através dos estudos dos problemas de saúde mental que apareceram no Império Austro-Húngaro, né? A histeria e a psicose, o pau rolou, né? A perversão, o pau rolou. A imperatriz Sissi, que é famosa em cinema, etc., ela era uma perversa, gravemente perversa. Morreu esfaqueada em 1898 em Genebra, na Suíça. Ela era tão perversa que ela ela era da Bavária, ela tinha um filho, o filho com 30 anos, que seria o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, enlouqueceu. Ela chamou o marido e disse, olha, eu vou lhe dar tais mulheres como amantes e vou andar pelo mundo. Era uma perversa, gravemente perversa, mas colocaram ela no cinema como romântica, como um sujeito romântico. Nada disso é verdadeiro. Então ocorre o decaimento dos 4 discursos, do universitário, do mestre, da histérica e do analista, e surge o monstro do discurso capitalista. O discurso capitalista é um discurso profundamente monetarista, não é? Onde nós temos as latusas, os objetos vazios do consumismo, né? Latusas, isso é um conceito lacaniano, né? Temos o gozo do objeto capitalista, o antidesejo e outros elementos que nada contribuem para a construção do Dasein heideggeriano. Então esse discurso capitalista, ele contribui, ele não está interessado na estrutura do sujeito, ele quer saber as cifras somente, e não é por aí. Temos que pensar nas cifras, mas temos que pensar nas cifras financeiras, mas temos que pensar nas cifras do sujeito. Se o sujeito está bem estruturado ou não está bem estruturado, né? A psicanálise e a cultura. Freud, inspirado nas perversões da sociedade e da realeza vienense, foi o que eu falei, né? Cria a psicanálise. Um dos filhos de Albert Einstein, que ficou 30 anos internado no hospício com esquizofrenia na Suíça, chegou a ser paciente de Freud. Mas Freud não lidava muito com os psicóticos, né? Chamado Edward Einstein, que ficou no Hospital Central de Zurique, né? Onde Carl Jung criou a sua psicologia analítica, né? Então a psicanálise escuta, transmite seu projeto do ser no mundo com a invenção do inconsciente. Essa é a grande invenção de Freud. É
é o grande alívio para o homem que está no mundo, como ser no mundo, porque manter tudo o que lhe acontece na existência, no campo do consciente, seria insuportável. Isso seria insuportável, né? Então o inconsciente é, na verdade, um mecanismo, é o maior mecanismo de defesa do sujeito para conseguir manter o seu ser no mundo. É o maior mecanismo de defesa. Qual será o são topos de cogito, ele alcança um lugar de cogito e existência consistentes, né? Mas você não vai se lembrar de tudo que aconteceu há 30 anos atrás, há 10 anos atrás, há um ano atrás, ou até alguns dias. As coisas se dissolvem ou são recalcadas, né? São recalcadas, são delegadas, ou a Voraclusão, a Verwerfung, né? Então, o inconsciente não é linguagem. É importante. Ah, o inconsciente é linguagem? Não, não é. Esse conceito não está correto. E sim o efeito da linguagem é o inconsciente, em que a ratios, razão, Vernunft é a razão em alemão, era o termo usado por Kant, e ratio em latim a razão, surge e os maus afetos são ejetados. Existem bons afetos e maus afetos. Ah, fulano é um criminoso frio. Será que ele não tem ódio? Ele matou 39 mulheres. Será que ele não tem ódio de mulheres? Claro que ele tem, ele não é frio. Será que ele tem uma racionalidade construída só para o assassinato? Não. Ele pode até utilizar a razão dele, a lógica dele, mas ele não é uma pessoa que tenha uma razão inocente. Uma razão inocente. Ah, fulano deveria ser, para ser um criminoso, ele tinha que ser cheio de emoções. Não, não é. Por quê? A razão também precisa de ser castrada pelo mestre castrado, pelo mestre barrado, S barrado, lá na infância e lá na adolescência, né? O inconsciente não é linguagem, sim o efeito da linguagem, que ratios, Vernunft, surge. E os maus afetos são ejetados, alegria, tristeza e desejo. Aqui nós estamos citando Spinoza, né? Baruch Spinoza cita 3 afetos básicos, que é a alegria, que dá origem aos bons afetos. A tristeza dá origem aos maus afetos. E o desejo dá origem a bons afetos. Desejo, sim, não gozo. Desejo e gozo não tem nada a ver com o outro. O desejo seria o Wunsch em alemão. Désir em francês. Begierde em alemão também seria. Mas Lacan é o pai da expressão jouissance, gozo. Antes, os psicanalistas não falavam do gozo. Do gozo, que é uma estrutura formada pelo excesso de pulsão sexual, que faz o sujeito se tornar angustiado, sofredor, né, com o excesso de pulsão sexual. Então veja, o Baruch Spinoza, ele cria esses 3 afetos fundamentais, né? São afetos primais no pensamento do Spinoza. Ele coloca isso na ética, à maneira dos geômetras. É um pensador muito inteligente, muito admirado e muito usado, muito lido pelos psicanalistas. Todos os psicanalistas deveriam ler Baruch Spinoza, deveriam lê-lo. Ele com 24 anos ele foi expulso das sinagogas, né, da Holanda, por causa da teoria da substância única, né? Ele diz, Deus causa sui. Deus é uma causa de si mesmo. E que não existe o homem e Deus. O homem é uma parte da substância única
que é Deus e Deus é o universo. Então ele foi acusado de ateísmo, né? Ele foi acusado de ateísmo e expulso de Amsterdã, não é? Mas mesmo assim ele teve convites para ser professor de filosofia da Universidade de Heidelberg, e outros convites ele não aceitou. Ele faleceu com 40 e poucos anos. Ele era marrano, ele nasceu de uma família portuguesa, e com a perseguição aos judeus que ocorreu na Espanha, intensamente, em Portugal, na Espanha pelos reis católicos, Isabel e Fernando de Aragão, né? E que expulsou os judeus, expulsou os mouros, expulsou todas as religiões que não eram religiões cristãs, foram retirados da Espanha, e Isabel e Fernando transformaram a Espanha num só reinado, eram vários, e numa só religião, que é a religião cristã católica. A cadeia de significantes sem sujeito. Será que existe uma cadeia de significantes sem sujeitos? É uma estruturação, é uma estrutura muito perigosa. Não tem sujeito. Isso pode ocorrer, dependendo da maneira com que age o orientador do estruturador do sujeito, né? Um significante representa o sujeito para outro significante. Um significante representa outro só tem sentido para outro significante. Mas pode ser que o significante represente algo muito perigoso e explosivo. Isso pode acontecer. Por isso, quão difícil é ter um filho, educar um filho, estruturar um filho. É muito difícil, né? O significante, já a partir da Lalande, que nós comentamos no início, pode não representar nenhum sujeito. Claro, o ínfas ao nascer, ele não tem sujeito. Ele não tem sujeito nenhum. Ele nasceu no mundo da obscuridade, da ignorância total. Ele não sabe nada. Eu já citei, o que ele ouve é a voz, o cheiro do seio da mãe e pronto, né? Todavia, a mãe deve persistir no diálogo com seu ínfas. Isso é muito importante, que a mãe dialogue com o bebê desde o momento que ele sai do útero e que ele entra naquele mundo vazio, obscuro, sem sentido, né? Vejam vocês que nós nascemos no nada. Nós nascemos no nada, naquilo que nada significa para nós. O significante não é nada. Lacan falava isso. O significante não é nada. Pela ausência de sentido do significante, em certas circunstâncias, esta ausência de sentido é um mecanismo de defesa. Quando o significante não tem uma conexão com outro significante, ele não é nada. Nada, nada, nada. Sem inconsciente, o sofrimento do sujeito humano chegaria, eu disse isso, porque é o inconsciente que nos alivia dos encargos difíceis da nossa história e que vão ficando no passado. Recalcados, denegados, foracluídos às vezes, ou não, né? ou são jogados fora. Quando o sentido... Então veja, sem o inconsciente, o sofrimento do sujeito humano chegaria a níveis insuportáveis para todos os sujeitos. Então o inconsciente é uma necessidade para que o homem possa persistir, existir, insistir, que são a mesma palavra, né? Quando o sentido do significante é requerido, entra em ação o mecanismo. Os significantes estão lá, estão no inconsciente. Mas num dado momento, o paciente adoece. Vem uma angústia monstruosa, ou vem outro sintoma, é alguma coisa que aconteceu há 8 anos, 10 anos, que nesse momento o sentido aparece, né?
que nós chamamos em francês de après coup, esse tempo entre a inscrição do significante e a transformação dele em sintoma. Après coup, ou em alemão, Nachträglichkeit. E assim o ser transita do sintoma para o sintoma. O ser que está no sintoma, que é a estrutura do inconsciente, passa para o plano consciente, que é o sintoma, né? Mas tem lá uma conexão com o sintoma, que é uma estrutura do inconsciente. Lacan fala, vamos ver o que o Lacan fala? Vamos lá. Vou contrastá-lo termo a termo com o que eu disse do significante. O que ele disse do significante? Que é essencialmente oco, o significante é essencialmente oco, e que nessa condição introduz-se no espaço cheio do mundo. Nessa condição de ser oco, ele introduz-se no espaço cheio do mundo. Inversamente, o que se apresenta no falo é aquilo que se apresenta da vida. Então, o que se apresenta no falo, ele está falando nesse algoritmo, o objeto do desejo, que é o falo. É aqui que se manifesta, é aquilo que se manifesta da vida. Está ouvindo? Agora estou ouvindo, né? Obrigado. Hein? Então vejam vocês. Inversamente, o que se apresenta no falo é aquilo que se manifesta da vida, ou na vida, seria a melhor tradução. O que se apresenta no falo se manifesta na vida, de maneira simbólica, né? De maneira mais pura. Olha, interessante, o falo de maneira mais pura, como turgescência e impulso. Ele está falando de desejo aqui, né? Turgescência e impulso, e não de gozo. O falo não trabalha com gozo. Sentimos que a imagem do falo está na própria base do termo pulsão. A imagem do falo está na base do termo pulsão, que manipulamos a fim de traduzir para o francês o termo alemão Trieb. Trieb é pulsão em francês. Em alemão, perdão. Temos o Lebenstrieb, a pulsão de vida, e o Todestrieb, a pulsão de morte, e a mistura das duas, que seria uma única pulsão. A pulsão de morte e a pulsão de vida, uma entrançada na outra. Durante essa pandemia, no momento de grande publicidade, a pulsão de vida e a pulsão de morte estavam separadas e pessoas sofreram muito. Eu recebi pacientes que queriam pular do 10º andar para morrer, que não aguentavam mais escutar a possibilidade da morte nos discursos dos políticos, das redes sociais. E não sei se de televisão também, que eu nem vejo televisão. Então vejam vocês, ele é o objeto privilegiado do mundo da vida, o falo. Ele é o objeto privilegiado do mundo da vida. E sua denominação grega é o nome grego que vem da Grécia, falo, aparenta-o com tudo que é da ordem do fluxo, da seiva, ou até da própria veia, dizendo que falo pode estar relacionado com a tique, que é a questão da fertilidade do sujeito no mundo, né? Ele fala de seiva, de fluxo, ou até da própria veia, falo tendo uma homologia com veia, pois parece haver uma mesma raiz em phileps ou falo. Veia e falo em grego poderia ser a mesma coisa, né? Portanto, as coisas parecem ser mais do que esse ponto extremo da manifestação do desejo. Algo mais do que a manifestação do desejo. O falo é o algoritmo do desejo. Em suas aparências vitais, só pode entrar na área do significante, desencadeando aí a barra.
tudo que é da ordem da intrusão do impulso vital como tal, vem despontar aqui. Impulso vital, a pulsão vital. Maximizar-se nessa forma ou nessa imagem. E como nos mostra a experiência, só estamos fazendo lê-la. É preciso isso que inaugura o que se apresenta. No sujeito humano que não tem o falo. Como é que fica o sujeito humano que não tem o falo? Ele está sendo um operador matemático importante do seu sujeito. O que não tem o falo como conotação de uma ausência ali onde isso não deve estar. Uma vez que não está. E que o faz ser considerado castrado, né? Ao passo que, inversamente, aquele que tem alguma coisa e pode ter a pretensão de assemelhar-se a ela é tido como ameaçado de castração. Ele fala da castração, que a mulher, eu falei da devastação, a mulher vê a mãe sem pênis e diz ela é a culpada. E o menino, quando vê que tem um pênis, a irmã não tem pênis, a mãe não tem pênis, ele fica com medo de ser castrado, de perder. E aí vem a ameaça de castração, né? Enfim, são temas que nós já vimos e que não é uma grande novidade. Eu agradeço a paciência de vocês.